Olá, a paz do Senhor Jesus, que Deus e Cristo possam estar assim abençoando a sua vida de uma forma poderosamente. Sejam muito bem-vindos a uma teologia simples e direta. Estamos aqui neste dia para falarmos da nossa escola bíblica dominical, da lição de adulto. Mas para você que ainda não é inscrito nesse canal, vá lá, se inscreva nesse canal, acione lá o sininho, compartilhe, para que outras pessoas possam estar assim aprendendo deste conteúdo que é uma bênção. Escute bem. E hoje nós estamos com uma lição muito boa, né? A revista de adultos da CPAD está falando sobre a caminhada, a carreira que nos está proposta. Estamos falando do assunto relacionado à vida cristã. Então, está sendo muito importante, não perca, tá bom? Participe deste conteúdo para outras pessoas, mostre para outras pessoas, para que eles possam estar assim aprendendo a palavra do Senhor nosso Deus. E hoje vamos falar da lição de número 4. A lição de número 4 da nossa escola bíblica dominical, da lição de adulto, fala sobre como se conduzir na caminhada, né? Então, vamos falar sobre isso. Como que o cristão, que ele está nessa carreira que está proposta, aceitou Jesus como seu Salvador, escolheu entre os dois caminhos, né? Sabe que o seu alvo é morar com Jesus na glória, mas como que é que ele vai se conduzir nessa caminhada? Como que ele deve se portar? Então, é muito importante. A Bíblia ela traz vários exemplos disso. O apóstolo Paulo ele vai mostrar sobre isso. O Senhor Jesus também lá no Sermão do Monte, ele vai mostrar como que o cristão realmente ele deve servir ao Senhor, como ele deve se portar nesta caminhada. Então, não é somente aceitar a fé e ficar assim à deriva, de jeito nenhum. Nós temos um ritmo para seguir, nós temos uma caminhada e um jeito de servir ao Senhor nosso Deus, que somente Deus ele colocou na vida daqueles que servem a Ele. Então é muito importante para você aprender, para você que é professor de escola dominical, para você que é um aspirante, para você que, quem sabe, ainda não é aluno da escola dominical, que você possa estar participando deste conteúdo e assim transmitindo para outras pessoas. Mas vamos lá. A lição é a lição de número 4, que tem como leitura bíblica em classe a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao versículo de número 17. O apóstolo Paulo ele vai fundamentar esta lição assim nestes versículos que se seguem, do capítulo 5, versículo de 15 ao versículo de número 17. E o texto áureo? O texto áureo, ele diz assim: andai com sabedoria para a questão de fora, remindo o tempo. Está em Colossenses capítulo 4, versículo de número 5. A verdade prática diz assim: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Está vendo aí? Então, como que o cristão ele se porta mesmo diante de um mundo tão perverso, um mundo que é oposto à palavra de Deus, é oposto ao Senhor? Qual é o posicionamento do cristão? Então, Paulo vai tratar sobre isso na carta de Efésios, e toda a Bíblia vai mostrar nesse sentido. Então, quando nós falamos de como a gente se conduz nesta caminhada, é realmente como o cristão ele se porta, como que ele se posiciona diante das oposições, diante daquilo que é contra a palavra do Senhor nosso Deus. Mas vamos lá. O primeiro tópico da nossa lição vai falar bem assim. O primeiro tópico fala sobre o padrão de conduta na caminhada cristã. Então, que padrão é esse? O primeiro subtópico fala Jesus como nosso padrão de conduta. Quando nós falamos de padrão, estamos falando realmente de um modelo, de algo que é um padrão geral para todos, né? Então, Jesus, ele é o nosso modelo, ele é o nosso padrão. E quando nós analisamos esse capítulo 5 de Efésios, a gente vai ver que o Pai, o Senhor Deus, ele tem algo especial que é a vontade dele na vida do crente. E o crente, ele precisa entender que Jesus, ele é este modelo, este padrão, né? Então há um padrão que o Senhor Jesus espera de seus discípulos para fazer a sua vontade nesta vida. Então Jesus, ele tem algo, uma norma determinada, aquilo que o cristão deve seguir. É o seu manual de regra de fé, é o exemplo do nosso Senhor Jesus. E quando nós falamos que Jesus, ele é o nosso padrão, aí já entra aquela velha frase que as pessoas falam, né? Olhando para Jesus, ó, enxerga Jesus, porque Jesus, ele realmente é o nosso padrão, ele é a nossa base. Nós devemos estar olhando naquilo que o Senhor Jesus ele fez. Por quê? Porque ele é o nosso exemplo. Então ele é um padrão de conduta. Quando nós falamos de padrão de conduta, a gente vai ver que no Antigo Testamento existia um padrão de conduta, né? A lei, existia um padrão de conduta que Israel deveria seguir. E hoje no Novo Testamento, né, na dispensação da graça, também existe este padrão de conduta. Mas que padrão de conduta é esse? Jesus ele deixou o exemplo.
Que exemplo foi esse? Exemplo de humildade, né? Exemplo de abnegação e exemplo de serviço ao Senhor, de obedecer à vontade de Deus. Tudo isso está falando acerca de um padrão de servir a Deus. Como que a gente vai se portar servindo ao Senhor? Olhando Jesus Cristo como o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. Certa feita, Paulo, ele diz, né, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tá vendo? O cristão ele não deve ficar imitando outras pessoas, né, tendo o padrão de conduta cristã outras pessoas, mas o padrão máximo é o nosso Senhor Jesus. E qual o legado que Jesus ele deixou? Fazendo a vontade dele, fazendo a vontade de Deus. Jesus ele fez tanta vontade de Deus que quando ele foi enviado aqui para a terra, ele foi enviado e ele fez completamente a vontade do Senhor nosso Deus. Jesus ele fez a vontade de Deus, deixando exemplo para a gente. Mas como é que a gente faz a vontade de Deus? O escritor aos Hebreus vai dizer, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É seguir as suas pisaduras, né? É amar como Jesus ele amou, ser humilde como Jesus foi humilde. Então, esse padrão de conduta, ele deve ser esperado da vida de todos os crentes, todos aqueles que servem ao Senhor, todo aquele que é peregrino, que é cidadão do céu. Deve ter Cristo como o modelo de conduta, aquele que deixou este modelo para que nós possamos realmente trilhar este caminho. Se nós formos olhar no contexto do Antigo Testamento, até no contexto que Jesus estava vivendo ali, a gente vai ver que as pessoas tinham um padrão de conduta pautado em quê? Na lei de Moisés, pautado até mesmo na religiosidade dos fariseus e dos saduceus. Mas Jesus ele trouxe outro padrão, e o padrão de Cristo, né, foi um padrão mais elevado, um padrão mais significante, excelente, que mostra realmente como o crente ele deve servir ao Senhor e realmente como ele deve se portar nesta caminhada. Olhando para quem? Olhando para Jesus. O escritor aos Hebreus ele vai falar, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, primeiro ponto, Jesus como nosso padrão de conduta, né? Para todos aqueles que querem permanecer firme, servindo a Deus, precisa olhar para Jesus. Precisa olhar o modelo de Cristo, né? Aquilo que ele deixou quando ele estava aqui transmitindo a sua palavra no seu ministério terreno. Então, Jesus, ele é o nosso padrão. E em segundo lugar, como é que é o nosso padrão de conduta na caminhada cristã? É fazendo a vontade de Deus, que é o segundo subtópico. Mas muitas vezes fala, como é que é fazer a vontade de Deus? Mas como que a pessoa faz a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus é obedecendo aquilo que Deus ele colocou diante do cristão, diante da sua palavra. Quando ele faz isso, ele sim está fazendo a vontade do Senhor nosso Deus. Então, como filho de Deus, Jesus ele provou que agradar ao Pai na jornada desta vida é fazendo sempre a vontade de Deus. E olha que Jesus, ele sempre no seu ministério falava que ele estava ali para fazer a vontade do Pai. O seu alimento era esse, fazer a vontade do Pai. Quando ele está falando isso aí, ele está incentivando, mostrando para que o cristão também hoje, ele precisa fazer a vontade do Pai. Jesus ele ensinou tanto isso que ele mostra lá no Pai Nosso, né? Para fazer a vontade de Deus, fazer a vontade daquele que tem todo o poder, toda a honra e toda a glória. Ele ensinou isso lá na oração do Pai Nosso, que incentivou a gente a fazer a vontade de Deus. Mas parece difícil fazer a vontade de Deus, para muitos é um fardo, né? Para muitos fazer a vontade de Deus é um fardo, é um cargo, é muito pesado, não tem como. Muitas vezes isso pode ser impossível ao homem natural, ao homem carnal. Mas aquele que foi salvo pelo Senhor Jesus, ele faz. Sabe por que ele faz? Porque o Espírito Santo, ele fortalece ele para que ele possa fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Porque fazer a vontade de Deus é aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então, fazer a vontade de Deus é somente quando os homens buscam auxílio do alto, orando ao Senhor Jesus, pedindo a Deus para que eles possam permanecer fazendo a sua vontade. Orando, buscando ao Senhor, buscando direcionamento da parte de Deus. Então, a gente vai ver que quem está nesta caminhada, quem está neste padrão servindo ao Senhor Jesus, ele precisa fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é realmente esquecer a vontade do homem. Muitas vezes a vontade do homem é contrária à palavra de Deus. Até mesmo para aquele que serve ao Senhor, a vontade da carne é contrário
a palavra de Deus. Mas quem faz a vontade de Deus, ele deixa de lado o seu egoísmo, ele deixa de lado as suas vaidades, ele deixa de lado o seu próprio eu, ele vai deixar de lado, né, toda a ignorância, a arrogância, tudo aquilo que não presta, prepotência, para fazer a vontade de Deus. Sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe que fazer a vontade de Deus é a melhor coisa na vida do cristão. Paulo ele diz que quando o cristão ele faz isso, ele vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Ele só faz isso se ele estiver conectado com o Senhor, conectado em oração, servindo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor nosso Deus. É isso que a gente vai entender, que quem está nesta caminhada precisa fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus, que é mais importante. Jesus, ele ensinou isso. Ele ensinou isso através da prática. Lembra quando ele ensinou as pessoas lá no lava-pés, o discípulo do lava-pés, em João 13? Ele foi lá e mostrou para os seus discípulos, né, o exemplo de humildade, lavou os pés dos discípulos, mostrando para ele que aqueles que servem ao Senhor precisam ter aquele tipo de comportamento. E muitas vezes fazer isso é fazer a vontade do Pai. E ele vai dizer em Mateus 7 também, né, vai dizer, tudo que os homens querem, tudo que vocês querem que os homens façam, fazei vós também. Tá vendo aí? Quem faz isso aí está fazendo a vontade de Deus, né? Ajudando ao outro, amando ao próximo como a si mesmo. Isso que é importante. Isso contraria aquela lei do talião, de olho por olho, dente por dente. Isso contraria aquele contexto, muitas vezes, de vingança, contexto que existia ali no Antigo Testamento, contexto, muitas vezes, de desprezar as pessoas. Mas quem faz a vontade de Deus é completamente diferente. Ele está ali para fazer a diferença. E Jesus, ele mostrou isso. Jesus, ele mostrou isso na prática. Então, o cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus, independente da situação, independente do que ele esteja passando, independente do local, independente de qualquer coisa. Ele procura, sim, fazer a vontade do Senhor nosso Deus. E Jesus, mesmo ele sendo Deus aqui na terra, ele procurava fazer a vontade do Pai. Até quando ele estava, né, ali no Getsemane, ele viu que a vontade de Deus era mais excelente. Quando ele orou ao Pai, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas depois ele lembra, mas que não seja a minha vontade, mas a tua, ou seja, a vontade de Deus. Tá vendo? Muitas vezes a vontade de Deus, às vezes é perversa na vida do homem, é o contrário daquilo que ele quer. Às vezes, fazer a vontade de Deus, o homem passa por tribulação, passa por sofrimento, porque é o oposto do mundo. E quando você é oposto ao mundo, é a oposição ao mundo, por fazer a vontade de Deus, muitas vezes sofre. Fazer a vontade de Deus, muitas vezes, faz com que o ser humano sofra represália, sofra situações complicadas, porque ele está fazendo a vontade de Deus. E isso o mundo não entende. Mas quem faz a vontade do mundo, do inimigo, muitas vezes não passa por essa situação. Mas quem está caminhando rumo à glória, rumo ao céu, o seu padrão de conduta é fazer a vontade de Deus. Aquilo que João e Pedro disse lá após o tempo Formosa, depois que eles foram presos. Importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E quantas pessoas hoje querem fazer a vontade dos homens, né? Esquece de fazer a vontade de Deus. Então, fica a dica aí. Mas vamos para o terceiro tópico da lista, o terceiro subtópico que fala uma vida cristã bem-sucedida. O padrão de conduta na caminhada cristã é uma vida cristã bem-sucedida. A esse respeito, né, da vida cristã, o apóstolo Paulo diz que estamos numa competição espiritual e por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. Aí ele vai fazer a analogia, né, da vida cristã como uma corrida de um atleta. Então é preciso uma qualificação. É preciso, para ser bem-sucedido, é preciso renunciar a algumas coisas. É preciso, muitas vezes, abandonar certo tipo de coisas para alcançar o objetivo principal, que é chegar na vitória, né? No caso dos corredores, dos maratonistas. Paulo ele está falando nesse sentido. Mas, no lado espiritual, o que Paulo quer dizer isso? Que para chegar, né, ao céu, à glória com o Senhor Jesus, é preciso o cristão manter um padrão, um estilo de vida completamente diferente do mundo. Para que nesta caminhada não é permitido o embaraço da vida, os pecados, não é permitido as concupiscências, não é permitido muitas vezes, né, desobedecer a palavra de Deus. Então isso aí é que mostra que o cristão ele precisa buscar ao Senhor
e ter uma vida equilibrada. Mas que vida equilibrada é essa? Vida equilibrada espiritualmente, né? Pessoas bem-sucedidas, a gente procura espelhar-se em pessoas ilustres, equilibradas, pessoas que são resilientes, exemplos de padrão como o Senhor Jesus ele nos mostrou. Como Paulo também, um exemplo de resiliência, né? de vida equilibrada, de buscar ao Senhor, muitas vezes de sofrimento, mas servir ao Senhor Jesus. Então, a gente fala muito sobre isso. O padrão que temos e o modelo é o Senhor Jesus. Para ter essa vida equilibrada, é preciso renunciar a muitas coisas para servir ao Senhor. E o exemplo dessas pessoas que correm nos estádios que Paulo ele mostra, está falando de uma disciplina, está falando de um estilo de vida que não é para todos aqueles que estão querendo servir a Deus, mas para aqueles que decidiram servir ao Senhor. É preciso manter essa disciplina, é preciso manter essa constância, não parar. O importante desta caminhada é a pessoa não parar, é permanecer firme com o Senhor Jesus, adorando ao Senhor Jesus em espírito e em verdade. Então, essa vida cristã bem-sucedida está falando nesse sentido, não é somente no aspecto financeiro, como as pessoas pensam por aí, na teologia da prosperidade, de jeito nenhum. Estamos falando de equilíbrio espiritual, equilíbrio na caminhada, manter-se firme servindo ao Senhor, porque aquele que perseverar até o fim será salvo, tá vendo? É isso que a palavra de Deus ela nos mostra. A gente vai ver que ele foi resiliente, né, quando fala sobre o apóstolo Paulo, que escreveu, falando assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele vai dizer que Cristo ele não usou por usurpação de ser igual a Deus, mas se esvaziou, né, se humilhou até a morte e morte de cruz. Olha só, Jesus, ele sendo Deus, ele veio e se esvaziou, ele veio, nasceu de uma mulher, passou por todo o processo aqui na terra, como homem, sofreu e morreu. Mas qual foi o resultado final disso aí? Trazer salvação para a humanidade. E olha que, através disso aí, Paulo vai dizer que Deus, ele deu, através de Jesus, ele deu um nome que está acima de todos os nomes. Ou seja, Jesus, ele veio aqui cumprir o seu papel. E Jesus, ele cumpriu para quê? Para mostrar que fazer a vontade de Deus é completamente diferente do que fazer a vontade dos homens. Ser resiliente. Jesus, ele permaneceu firme naquele propósito. Ele não foi uma pessoa exaltada. De maneira alguma, ele se humilhou, se esvaziou para vir aqui na terra. Isso é o exemplo daquele que quer ter uma vida equilibrada. Esvaziar do seu eu, esvaziar daquilo que muitas vezes atrapalha nesta caminhada, deixar as bagagens, deixar aquilo que não presta, para permanecer firme, servindo ao Senhor Jesus. Então, esta qualificação, este estilo de caráter, do caráter cristão, é que mostra realmente quem serve ao Senhor. E é diferente do mundo, ser resiliente, permanecer, seguir firme, ser paciente, adorar e servir ao Senhor Jesus em espírito e em verdade, tá certo? Então, uma vida cristã bem-sucedida é isso, daquele que procura servir ao Senhor Jesus, que sabe que a qualquer momento Jesus ele pode vir buscar a sua igreja, até mesmo ele pode partir desta terra, ele precisa estar firme com o Senhor Jesus, não abandonar de jeito nenhum. Então, essa vida equilibrada, estamos falando de uma vida realmente de compreensão da vontade de Deus, de servir ao Senhor Jesus, imitando quem? O Senhor Jesus. Ele foi humilde em todos os sentidos, Ele veio aqui, passou pelo processo, mas o objetivo era salvar a humanidade. O Senhor Jesus ele cumpriu esse objetivo de uma forma cabal, tá bom? O segundo tópico da lição vai falar sobre fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Então, nessa caminhada, a gente precisa fazer com prudência e sabedoria. Então, o que é prudência? Quando Paulo fala no capítulo 5 de Efésios, ele fala em prudência, ele define em Efésios, ele define em três partes. Primeiro, a caminhada do cristão em amor. Segundo, uma caminhada sábia. E em terceiro, uma trajetória cheia do Espírito Santo. Quando nós estamos falando de prudência, estamos falando também de discernimento, de compreensão, estamos falando de paciência, estamos falando desse tipo de coisa, porque a vida do cristão precisa ser uma vida de
prudência, prudência em servir a Deus, porque nós ainda estamos neste mundo. É assim? E neste mundo o cristão precisa andar com prudência. Ele precisa entender isso, né? Aqui a gente vai ver que nos deteremos na segunda parte, né? Capítulo 5. O apóstolo ensina a respeito da caminhada neste mundo, tá vendo? Com prudência, tá vendo? Sobre a compreensão, discernimento. Ele fala que crescerá em prudência, né? Da ideia de que? De ensino, instrução e capacidade também para ensinar. Então, andar com prudência é importante. O cristão ele não pode andar vacilando na fé. Quem anda com prudência, ele está andando vigilante, atento. Está vendo? Está andando atento. E quando a gente vê essa palavra prudência no Novo Testamento, ele vai dar a ideia de quê? A ideia de entendimento, conhecimento e amor à vontade de Deus. Então a gente vai ver que essa prudência é uma virtude que permite o cristão ser moderado diante de situações desafiadoras, de situações complicadas. Quantas pessoas nessa caminhada cristã encontram situações complicadas na sua vida, desafiadoras, de luta, de prova, de embates mesmo, eles não são prudentes. Como diz, chuta o pau da barraca, não está nem aí. E isso é um perigo muito grande. Então, na vida cristã, ele precisa ser vivida com prudência, porque o inimigo ele não brinca. Nós estamos diante de vários inimigos aí. E o crente precisa entender que a prudência é muito importante nesse processo, porque senão o cristão, se ele não vigiar, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair na fé. Ele vai cair na fé. Então, ser prudente quer dizer isso. Andar esperto, ser prudente, né? Como uma pomba, atento ali, atento à situação difícil, ao pecado que de tão perto nos rodeia, ficar atento às situações, não vacilar na fé. Enquanto nos últimos dias, né, estão aí, não estão vigiando na fé, estão vacilando. Principalmente hoje com as redes sociais, né? A pessoa fala o que quer, acha que deve falar e aí vai desbagaçando, falando coisas que não agradam ao Senhor. E nós precisamos ter prudência. A pessoa que é prudente, ele é sábio. A pessoa que é prudente, ele faz as coisas na medida certa. Ele tem domínio próprio. Tá vendo? Fruto do Espírito. É fruto do Espírito. Então, quem é prudente, ele sabe fazer as escolhas certas. O crente precisa entender isso. Ele não fez a escolha certa de entrar pela porta estreita. Também nas situações complicadas da sua vida, ele precisa ter prudente, respirar, ficar tranquilo e tomar as decisões certas, as decisões adequadas, né? Independente de qualquer área que seja da sua vida. Você já viu que tem pessoas, né, que são prudentes nesse sentido, não falam qualquer coisa, é atento, vigia, fica atento, porque ele sabe que o que ele pode falar muitas vezes pode trazer uma conotação negativa na sua vida, na vida de alguém. Por isso que é importante ter prudência, né? Ser tardio, muitas vezes, ao falar, ficar atento. Então, essa prudência é isso. Estamos falando de uma pessoa que é sábia, que foi capacitada pelo Senhor e procura fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Isso é andar com prudência. E aí, você é uma pessoa prudente, um cristão prudente? Você respira firme, forte, várias vezes antes de tomar uma decisão, ou toma de qualquer jeito, né? Agoniado, avexado. Então, a prudência é muito importante na vida do cristão, principalmente para tomar as escolhas certas, né? De emprego, de relacionamento, enfim, vários tipos de decisões, quando a pessoa toma com prudência, é importante. Então, salvo aquele que está na caminhada com Cristo, ele precisa ser prudente. Essa caminhada é com prudência, saber onde vai pisar, atento, né? Igual a garça, pisando com prudência ali, atento com a lama ali, para não se melar. Da mesma forma, o crente também, ele anda, né? Ele pode estar em qualquer lugar, pode viver em meio à Babilônia, em meio de qualquer situação, mas ele permanece prudente ao Senhor. Ele não nega os seus preceitos, ele permanece servindo ao Senhor Jesus Cristo, porque ele sabe que ele tem um propósito. Nessa caminhada não permite vacilo. Não permite, né? Não permite. Por isso que existe toda essa preparação, né? Por isso que precisa ter esta conduta de prudência. E o segundo, vamos falar sobre não andeis como nécios. O Paulo ele usa essa palavra nécio, né? Essa palavra vem tem um adjetivo que é asopos,
que é alguém que é insensato, tolo, ignorante, embotado. Então, Paulo ele diz no versículo 15, para nós não sermos como Nécio, insensato, tolo. E lá em Provérbios você vai ver que Salomão ele fala muito sobre isso, sobre o tolo em contraste com o sábio. E na vida cristã, o crente ele não pode andar como Nécio, mas como um sábio, né? Tem que ser sábio. O que é sábio, né? Está falando sobre diligência, ser cuidado, né? Ser cuidadoso e ser cheio do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. O insensato, ou o nécio, ele faz de qualquer jeito. Ele não está nem aí para as consequências, ele não pensa, não reflete naquilo que ele faz. E também quando fala nesse sentido de nécio aqui, já que estamos falando da caminhada cristã, estamos falando também de nécio espiritual, uma ignorância espiritual, uma ausência de sabedoria divina. Muitas pessoas eles têm esse problema. Muitas vezes são crentes, mas desprovidos de sabedoria divina, né? Só fala besteira, só fala coisas que não convêm. E aí você vai ver que muitas vezes isso é complicado, né? Mostra que realmente a pessoa não nasceu de novo. Falar ser nécio é complicado na vida cristã, porque o cristão precisa ser sábio. Ele andar prudentemente e ser sábio, não ser nécio. O tolo, o ignorante, o insensato, isso aí não agrada ao Senhor nosso Deus. E quem está nesta caminhada, ele não pode ser assim, sabe? Porque senão ele vai ser enganado por qualquer vento de doutrina. Quantos hoje em dia estão sendo enganados aí, né? São enganados por qualquer vento de doutrina, porque não é sábio, é nécio, é ignorante, é tolo. E sem contar com aqueles que espiritualizam tudo, né? Muitas vezes ele pode ser, a depender do seu nível de radicalismo, ele pode ser um nécio, um tolo, um ignorante, um embotado, ele que não tem conhecimento das coisas espirituais. Mas aquele que é sábio, ele é prudente, ele fica atento nas suas palavras, né? O apóstolo deixa claro que os que vivem na carnalidade, jamais eles vão alcançar o reino de Deus, né? Jamais vão alcançar o reino de Deus. Nesta caminhada, o que eles vão fazer? Eles vão ficar pelo caminho, né? Vão ficar pelo caminho, não vai agradar ao Senhor nosso Deus, mas aquele que é sábio, que é prudente, sim, ele agrada ao Senhor nosso Deus. Então, na caminhada, devemos fazer com prudência, não andeis como nécio, não ser tolo e ignorante. E quem é que faz com que a pessoa não seja um tolo e ignorante? A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus. Mas quando a pessoa se rende à palavra, às doutrinas da palavra de Deus, ele sim vai ser um sábio, não um nécio, né? Mas infelizmente existem muitos nécios aí hoje, e é uma situação complicado. Então, o segundo subtópico fala, não andeis como nécio. E o terceiro subtópico fala, aí tem que andar como sábios, andeis como sábios, né? Sábio no grego, sofos, que é uma pessoa hábia, perita. E quando nós falamos dessa sabedoria, estamos falando da sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, do Espírito Santo de Deus. Tá vendo? Então, aquele que está caminhando com o Senhor Jesus, que está nesta caminhada, precisa ser sábio, ter a sabedoria de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo. E quem é guiado pelo Espírito Santo, ele anda em santidade, em sabedoria, em renúncia total e plena pelo pecado, pelas coisas que não agradam ao Senhor nosso Deus. Porque quem é sábio, ele sabe discernir aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Mas os nécios não, eles não conseguem discernir. Eles não conseguem discernir as heresias, eles não conseguem discernir aquele que está prejudicando a sua vida espiritual, a sua vida conjugal, a sua vida social, familiar, não sabe discernir nada disso. E aí vai caminhando pensando que está indo no caminho certo, está fazendo a coisa certa, e muitas vezes não está. Então, ser sábio, né, andar como ser sábio, é fazer a vontade de Deus, é ser guiado pelo Senhor, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É aquele que tem discernimento. Então a palavra é essa, discernimento. Ele sabe o que deve e o que não deve fazer. Ele sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque é o Espírito Santo que conduz. E Tiago diz que é sabedoria? Peça a Deus. Nós não estamos falando aqui de inteligência. Inteligência cognitiva. Não. Estamos falando aqui de sabedoria de Deus, sabedoria que vem do alto. Porque
Aquele que tem a sabedoria que vem do alto é diferente daquela conduta do mundo, antiga do mundo. Ele serve ao Senhor Jesus em espírito e verdade. Nós estamos falando aqui de uma sabedoria humana, né, cognitiva, que é bom também o ser humano ter, né, inteligência, tudo isso, que é adquirido nas academias, nas escolas, isso é bom, mas não substitui a sabedoria que vem do alto, porque a sabedoria que vem do alto ela é espiritual. Muitas vezes a pessoa ela pode saber ler, muitas vezes não sabe ler, não sabe escrever, mas ela é uma pessoa sábia. Ela sabe discernir as coisas, ela sabe resolver as situações com a direção do Senhor nosso Deus. Então quem anda com essa sabedoria, ela aprendeu de Jesus. Porque Jesus, ele é manso e humilde de coração. A gente vai ver que por meio dessa sabedoria, aí vamos andar em santidade. Aí o cristão ele anda em santidade por conta dessa sabedoria, desse entendimento do Evangelho. Porque tem muitas pessoas que estão no Evangelho, mas ainda não entenderam o Evangelho. Estão como nécios, como tolos ali. Não entenderam o Evangelho. Mas quem entende o Evangelho, ele sabe que realmente sabe fazer a vontade de Deus e anda em santidade. Quando ele anda em santidade, quando ele serve ao Senhor Jesus, aí ele vai vai querer imitar a Cristo, igual Paulo diz, sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Ele anda nas pisaduras de Senhor Jesus. Olha aí que maravilha. Tá vendo? Então andeis como sábios, né? Uma pessoa prudente, hábil, perita, uma pessoa que serve ao Senhor Jesus e que é guiado pelo Espírito Santo do Senhor nosso Deus, tá bom? Então vamos agora para o terceiro tópico da lição, que fala vencendo os dias maus. Vencendo os dias maus. Lá em Efésios, no versículo 5, aí Paulo vai falar, né, sobre o primeiro subtópico, que é remindo o tempo. Versículo 16 do capítulo 5, ele fala sobre remir, né, que vem do grego, exagorazô, que quer dizer o quê? Resgatar, redimir, quer dizer resgatar do poder do outro com um pagamento de um preço, comprar para o seu próprio uso. Esse termo era usado muito no Antigo Testamento, né, principalmente, era usado no Antigo Testamento quando comprava os escravos nos mercados. As pessoas, os senhores iam lá e compravam escravos no mercado. Compravam os escravos para que eles pudessem trabalhar para ele. No Antigo Testamento a gente vai ver isso. E Paulo vai utilizar esse mesmo termo, né, mas já no grego. Esse termo é exagorazão, que é comprar para servir a ele, pagar um preço. Mas não para que eles venham a ser escravos na modalidade de escravo, ser preso, mas escravo para ser livre. Tá vendo? Comprar para seu próprio uso, para ser usado pelo Senhor Jesus. Aí só que Paulo vai falar sobre remir o tempo, né? Quando ele fala sobre essa expressão remir o tempo. O que ele quer dizer essa expressão remir, né? É uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Por isso que ele diz, ó, remindo o tempo, porque os dias são o quê? São maus, né? Ficar atento, né? Saber a hora certa. Então Paulo está dizendo o quê? Aquele que serve ao Senhor Jesus, ele sabe remir o tempo, ele sabe o momento certo de tomar determinada situação, de tomar determinada atitude. Ele sabe o momento certo, como ele deve andar neste mundo, como a sua vida é conduzida pelo Senhor Jesus. Por isso que está falando sobre remir o tempo, né? Saber a oportunidade certa para tomar alguma coisa, alguma decisão, né? E tomar de maneira proveitosa e sábia no mundo. Infelizmente tem pessoas que eles não sabem remir o tempo, não sabem o momento certo, faz de qualquer jeito, toma qualquer atitude, mesmo diante de Deus, da igreja, da sociedade, e as consequências vêm muitas vezes, né, de forma perversa em suas vidas. Mas quando nós falamos sobre se remir o tempo, está falando quem é que vai remir o tempo? É uma pessoa que é sábia, é uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, guiada pelo Espírito. Então, como é que a gente vence esses dias maus? Quando a gente toma decisões corretas, decisões certas, né? Não vacilando, ficar atento, porque as pessoas estão olhando o crente em todo lugar. Todo lugar as pessoas olham o crente. Se o crente faz uma coisa errada, a pessoa fala, você não é crente? Como é que você faz essa situação? Como é que você toma essa atitude? Você fala essas palavras? É assim ou não é? Acontece assim, muitas vezes, na vida do crente. E que é aquele que está remindo o tempo, que está atento, que toma decisões acertadas, é justamente por conta disso.
para que ele possa tomar a decisão certa, no contexto certo, de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Desse jeito, vence os dias maus, vivendo cada dia na presença de Deus, atento às coisas, né, que estão aí. Aí ele vai estar assim, remindo o tempo. E quando Paulo fala sobre remir o tempo, no versículo, no segundo subtópico, ele fala remindo o tempo e a volta do Senhor. Ele está falando, né, quando se fala a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, eles tinham em mente a iminência da segunda vinda de Cristo. Ou seja, ele estava esperando o acontecimento que poderia acontecer a qualquer momento. Ele estava atento, né? Não vamos vacilar, porque Jesus pode vir a qualquer momento. Pode nos pegar de surpresa. Estava atento com a paurasia, a vinda de Jesus. Por isso que Paulo fala, remir o tempo, fique atento, tome a decisão acertada, não vacile, fique vigiando, porque a qualquer momento o Senhor Jesus pode vir. E os cristãos primitivos, eles estavam ali atentos a isso, porque para eles Jesus viria na sua época, como para nós acreditamos que ele vai vir na nossa época. Por isso que é importante remir o tempo, ficar atento, tomar decisões sábias, ficar atento, está servindo ao Senhor, porque Jesus ele pode vir a qualquer momento. E a gente vai ver que esses cristãos ele era incentivado a procurar o que? Sabiamente aproveitar as oportunidades, em especial no sentido de estarem preparados espiritualmente para aquele dia. Ficar atento, não vacilar, se apartar do pecado, não dar ocasião à carne, porque Jesus pode vir. Não ficar preso às coisas banais, às coisas deste mundo, mas ficar com seus olhos fixos para o alto, fixos para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Quando a pessoa vive de maneira sábia desta forma, o que vai acontecer? Ela vai estar aguardando a vinda do Senhor Jesus. Não, Jesus pode vir a qualquer momento. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Infelizmente, muitos não podem falar isso, né? Muitos não podem, porque suas vidas muitas vezes não condizem com a volta do Senhor Jesus, com a espera da volta do Senhor Jesus. Mas Jesus pode vir a qualquer momento. E serve para a gente, né? Remir o tempo, ficar atento. A qualquer momento, Jesus ele pode vir buscar a sua vida. Por isso nós devemos estar preparados. Lembra lá da parábola das ovelhas, das virgens, no capítulo 25 de Mateus? Ali é um exemplo de decisões acertadas. Muitos tomaram decisões que não eram acertadas. As virgens que eram nécias. Lembra de nécias? Nécias não eram sábias. Mas quem é sábio, ele está ali remindo o tempo, atento, porque Jesus ele pode vir a qualquer momento para buscar a sua igreja. Aí ele vai o quê? Levar a sua igreja para morar com ele na glória eternamente. Tá bom? E o terceiro subtópico fala sobre vencendo os dias maus, vencendo os dias maus. E quando ele fala dos dias maus, está falando realmente do mundo dominado pelo pecado, esses dias que a gente está vivendo, que cada dia está se piorando. Vou falar uma notícia para vocês, não vou lhes animar, mas a tendência é piorar. Muito pior do que Sodoma e Gomorra, aqui nos dias de Noé. Tá vendo? Por isso que o terceiro subtópico ele fala os dias maus. Quando ele está falando sobre isso, está falando sobre os dias que cada dia são maus. O pecado cada dia superabundando, abundando, o pecado cada dia sendo de uma forma alastrando as pessoas sem respeito nenhum a respeito de Deus. E o cristão precisa entender que os dias são maus, por isso que é importante ficar atento, remir o tempo e vencer esses dias maus. E como que a gente vence esses dias maus? Fazendo a vontade de Deus, vivendo em santidade, andando sabiamente, permanecendo firme nesta caminhada, não desistindo, fazendo a vontade de Deus, aproveitando o tempo para fortalecer sua vida espiritual, orando, buscando ao Senhor Jesus, lendo a palavra de Deus, orando, consagrando, congregando. Muitas pessoas hoje em dia esfriaram na fé, Não acreditam mais na palavra de Deus, não acreditam mais na oração e está realmente se conformando com este mundo. Mas a palavra de Deus manda a gente não se conformar com este mundo, Paulo diz lá em Romanos, não se conformeis com este mundo, mas a gente deve o quê? Ficar atento, renovar o nosso entendimento através da palavra de Deus, ser sábios, servir ao Senhor Jesus, abandonar o pecado que eles nos perto no rodeio e continuar olhando para Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Tá vendo aí? Que maravilha, Os dias são maus. E como é que a gente vence esses dias maus? Firmes com o Senhor Jesus, lendo a sua palavra, acreditando e também fazendo a sua vontade. Quem faz a vontade de Deus
permanece para sempre. Quem faz a vontade do Senhor. E os dias a cada dia vai ficar mal, vai ficar difícil para servir, porque quem está do lado do Senhor é o oposto do mundo. O mundo não gosta de jeito nenhum. O mundo vai sempre se opor, mas nós vamos permanecer servindo ao Senhor Jesus. As ideologias falsas, as ideologias estão aí, né, querendo cada dia combater com a palavra de Deus. Mas nós devemos ficar firmes no Senhor Jesus Cristo. Os dias são maus, mas o nosso Deus nos guarda nesses dias maus. Os dias são maus, mas Deus, ele, com o seu Espírito Santo, nos guarda, ele nos protege nesses dias maus. Tá bom? Então, que Deus possa estar abençoando a nossa vida e até a próxima aula. Amém.